Vamos ficar de pé, irmãos, para a leitura de Deuteronômio, capítulo 8, versículos de 1 a 20, quando meditaremos, baseados nesse texto, subordinados ao tema Memórias das Bênçãos de Deus. Memórias das Bênçãos de Deus. Diz assim a palavra de Deus: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, e se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira. Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e, afinal, te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos abençoe com a compreensão da sua palavra. Pode sentar, irmãos. Como igreja centenária, vou completar próxima quinta-feira 104 anos. Nós estamos, meus irmãos, diante de muitas maravilhas que Deus realizou em todo esse tempo. E nós precisamos manter vivas as memórias das bênçãos de Deus, porque essa atitude de rememorar não é apenas um combate à amnésia, uma prevenção contra Alzheimer, não. Significa a disposição para viver estas experiências que foram vividas por gerações anteriores e que se renovam na medida em que Deus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. E nós continuamos peregrinando como seu povo, chegando já a ter rompido a barreira de um século de existência como igreja organizada. Isso nos fortalece, irmãos, isso nos capacita para enfrentarmos novos desafios, porque estamos diante de
um novo centenário que já começou. Eu não sei se você já fez esse tipo de cálculo. Às vezes me surpreendo quando eu penso que, muito provavelmente, por conta do avanço da ciência, do aumento na expectativa de vida, os meus netos entrarão no século 22, se Deus assim me conceder. Eles entrarão no século 22. Você fez essa conta já? A gente fica pensando assim que é muito distante, Otto, mas não. Nós temos uma responsabilidade hoje que vai implicar nas próximas gerações, e não é algo assim totalmente incalculável, distante. É uma questão de como você está vivendo hoje, impactando a vida dos seus filhos e, consequentemente, esse legado de uma experiência com Deus, de uma visão espiritual, das memórias que você vai transmitir do seu relacionamento com Deus para os seus filhos e para os seus netos e bisnetos. Então isso nos fortalece, porque diante de nós está um Deus vivo e verdadeiro que sustentou essa igreja por mais de um século. Isso me levou, meus irmãos, na preparação para as conferências de aniversário e nesse momento tão especial que nossa igreja está vivendo, a buscar na palavra de Deus uma passagem ou a narrativa de algum episódio que pudesse nos ensinar sobre isso. E me encontrei então diante de Deuteronômio capítulo 8. O livro de Deuteronômio, ele tem esse nome porque ele representa uma segunda lei. Isso que o nome significa, uma segunda lei. O sentido é que houve uma segunda cópia da lei, mas não só uma reprodução do que já existia, mas a apresentação da lei de uma forma muito mais dramática, vamos dizer assim, porque essa nova geração que cresceu no deserto só conhecia o deserto. A primeira geração que foi punida por conta desses 40 anos de peregrinação, que morreu no deserto por conta da idolatria, já havia passado, e essa nova geração só conhecia o deserto. Então Moisés precisou, por orientação divina, instruir essa nova geração, inclusive rememorando tudo aquilo que aconteceu, a libertação do Egito e o estabelecimento da aliança com o Senhor no Sinai, a outorga da lei, a entrega, na verdade, da lei. Por isso que a lei é o centro do Deuteronômio, o decálogo, as palavras de Deus, os mandamentos de Deus. É tanto que, quando nós vamos lá para o capítulo 1, no versículo 1, o título que é dado ao livro é exatamente esse: são estas as palavras. É isso que significa Deuteronômio para os hebreus, porque eles intitulam o livro com as primeiras palavras do livro. São estas as palavras, estas são as palavras que Deus entregou àquela nova geração através de Moisés. A mensagem de Deuteronômio é muito central em todo o Antigo Testamento, porque concentra uma visão de uma fé monoteísta, no único Deus, no Deus da aliança com um povo que ele escolheu por amor, não por algum mérito, não porque esse povo era especial, mas porque ele decidiu amar esse povo e escolheu, através de Abraão, fez um pacto com os patriarcas, uma aliança com eles, fez promessas que ele cumpriu na libertação do povo diante do Egito, e agora ele mantinha a sua palavra e, através dessa palavra, a aliança com o seu povo. Mas Deuteronômio também é um livro que é muito claro em condenar a idolatria, porque o povo agora, irmãos, está entrando na terra prometida, um pouco antes de atravessar o Jordão, um pouco antes de receber por herança a promessa feita aos patriarcas, a promessa da terra. E eles já estavam diante de outros povos, de povos pagãos, idólatras. Então, essa visão foi muito reforçada por Moisés nesse segundo discurso, nesse segundo momento de entrega da lei, para preparar aquele povo e o separar e o santificar diante daquelas outras nações. E assim, através do que Deus faria com o assentamento, o estabelecimento das tribos de Israel ali em Canaã, toda a humanidade, todo mundo pudesse conhecer a Deus como Deus único e verdadeiro. O capítulo 8 é especial no sentido de que ele traz esse apelo à memória, à recordação. Mas aqui eu já posso adiantar aos irmãos
Essa ênfase em lembrar, em rememorar, significa não abrir mão da adoração exclusiva a Deus. Não é apenas trazer na memória, é não esquecer da adoração, é não se desviar na adoração a outros deuses. Esse capítulo faz parte do segundo de 3 discursos de Moisés. Esse é o mais longo, que começa no capítulo 4, vai até o capítulo 26. E o capítulo 8 se organiza da seguinte forma: do versículo 1 ao 6, nós temos então Moisés falando da relação do povo com o passado. Então ele está falando aqui, meus irmãos, nesses primeiros versículos, que Deus, ao permitir que o povo passasse 40 anos no deserto, ele estava fazendo um teste com o povo, um teste do coração, um teste cardíaco, mas no sentido da devoção exclusiva a ele. E ao mesmo tempo, Moisés está dizendo que Deus está disciplinando o povo como prova de que ele o amava. Essa visão do deserto como disciplina, do deserto como uma prova de amor, está nos profetas, por exemplo. Jeremias, Oséias, por exemplo, se referem ao deserto como um lugar, como uma experiência onde o amor de Deus foi provado ao povo e onde Deus testou se o povo realmente o amava. Então, do versículo 1 ao 6, Moisés está falando sobre o passado, sobre os 40 anos, sobre o teste que Deus fez, e ao mesmo tempo está confrontando a inconstância do povo, como o povo foi fraco, como o povo se desviou, como o povo não teve a coragem devida, não teve a fidelidade esperada por Deus. Do versículo 7 em diante, até o final, até o versículo 18, nós encontramos agora uma aplicação desse chamamento de Deus ao povo com relação ao futuro. Aqui, até de uma maneira profética, Moisés está dizendo: olha, o deserto vai passar, vocês vão passar por esse teste, por essa prova, e vocês estarão no lugar de fartura, de abundância, e lá também vocês serão provados, lá também vocês serão avaliados. Veja o que o versículo 10 diz: comerás, te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus de boa terra, pela boa terra que Ele te dá. Louvarás o Senhor teu Deus. Será? Porque agora a aplicação é: vocês foram fiéis na provação, no deserto? Vocês serão fiéis na prosperidade, na abundância? Fica parecendo até a cerimônia de casamento, né? Você promete que vai ser fiel na adversidade ou na prosperidade? Os dois aspectos, o passado e também o futuro. Por quê? Porque aqui Moisés está preparando o povo para um outro tipo de tentação. Não é a tentação da murmuração porque está faltando o alimento. É a tentação da ilusão de autossuficiência porque tem alimento demais, porque está sobrando alimento. Essa também é uma prova que Deus faz. E nos versículos 19 e 20, aí nós vemos a conclusão desse texto, quando Moisés diz: olha, a coisa é séria. Se você se esquecer, e agora os irmãos já sabem que esquecer não é apenas uma questão de amnésia, se vocês se tornarem idólatras, é isso que significa, se vocês abandonarem a adoração exclusiva a Deus, vocês vão perecer. Vocês vão perecer. Porque a aliança já foi estabelecida. E meus irmãos, aqui a gente já pode até chegar na conclusão rapidamente. Se o povo não pereceu, é porque Deus foi misericordioso, porque merecia perecer, porque quebrou a aliança com Deus. Então Moisés está lembrando desse compromisso de fidelidade. Por isso que as memórias das bênçãos de Deus são tão necessárias para que nós sejamos fortalecidos e preparados tanto para o deserto quanto para a terra prometida. Nós precisamos ter em nossa mente e principalmente no coração, é a ideia de recordação, é de levar de novo ao coração, recordar, a ideia de cardia, de coração mesmo, é levar de novo ao coração e sempre, e o povo aprendeu a fazer isso e até hoje faz. Existem festas dentro do judaísmo até hoje que duram 4.000 anos, a Páscoa tem 4.000 anos. E o povo aprendeu que deveria lembrar sempre de tudo isso. E nós precisamos, meus irmãos, hoje, como Primeira Igreja Batista em Divinópolis, manter vivas as memórias das bênçãos de Deus. O fato
de termos chegado a 104 anos é uma prova da fidelidade de Deus para conosco. É uma prova da misericórdia de Deus para conosco, que nós devemos celebrar ao Senhor. Vamos começar essa semana, que é a semana do nosso aniversário, com essa disposição, a disposição de nos fortalecermos através das memórias, das bênçãos de Deus, e isso nos capacitará para os desafios que estão diante de nós. Nós podemos, meus irmãos, aprender com esse texto, em primeiro lugar, que as memórias das bênçãos de Deus nos ensinam que Deus é a nossa fonte de sustento. Deus usa o deserto para ensinar sobre dependência. Qual o propósito do deserto na vida cristã? A palavra deserto também significa ensinar, significa ouvir também, significa aprender com Deus. Por quê? A lição principal do deserto significa dependência total de Deus. Vejam que o texto diz, no versículo 2, por exemplo, para te humilhar. Qual o propósito de Deus em nos humilhar? Essa tradução literal pode causar um choque em nós, mas a ideia aqui foi proposital, foi intencional que Deus levasse o povo àquela condição, uma condição de escassez, para que o povo sentisse então a sua necessidade de Deus e aprendesse a depender de Deus. E o texto diz, aprendeu com o pão e com os pés. Foi assim que eu anotei, o pão e os pés. Interessante, como é simbólico isso, porque o pão aqui, o pão que veio do céu, que dá vida, né? Aqui não é apenas o pão físico. É claro que o pão sempre foi um alimento, em toda a história da humanidade, um alimento muito importante. Mas aqui, produzir o pão, granjear o pão, conquistar o pão, significa ter sustento na vida. Sabe aquela expressão, o pão de cada dia? Eu vou sair, mas o que eu vou buscar ali, vou lutar pelo pão de cada dia. A ideia é do sustento. E Deus está dizendo, até o seu sustento foi garantido por mim. Você não foi capaz. Porque qual seria o recurso que você teria? E a gente poderia falar da água também. O pão aqui sobressai porque Deus, através de Moisés, está dizendo, eu enviei esse pão do céu. Eu enviei esse pão que os seus pais não conheciam, que vocês não conheciam. E os irmãos já lembraram, como eu lembrei, logo que li esse texto, do Senhor Jesus, também no deserto, segundo Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 4. Vamos ler esse texto? Mateus 4, de 1 a 4. Porque o paralelo, meus irmãos, é inconfundível e é proposital. Depois que Deus declarou, Deus Pai dizendo, este é o meu filho amado. O texto diz que em seguida, logo após o batismo, logo após essa manifestação da Trindade Santa e do amor do Pai pelo Filho, um amor eterno, o texto diz que em seguida Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Como assim? Ama e leva para o deserto? Qual é o propósito? Ama e leva para a escassez, para a perda, para a dor, para a situação extrema? E o texto continua, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se tu és filho de Deus, ou se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Esse se é diabólico. Não esqueça isso. Esse se é um se que confronta a identidade, quem você é. E o diabo tem um se preparado para você em cada situação. Se tu és filho de Deus, por que está acontecendo isso na sua vida? Por que a perda? Por que a doença? Por que a crise financeira? Por que a crise no casamento? Se, mas Deus já tinha declarado a sua identidade e era propósito dele mostrar que é possível a nós, assim como foi possível a Jesus, que era Deus homem, enfrentar o deserto na dependência de Deus. Jesus, porém, respondeu, está escrito lá em Deuteronômio capítulo 8, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. De toda palavra, meus irmãos, não significa apenas o verbo, o vocabulário, não. A palavra de Deus é palavra criadora, é a palavra que sustenta todas as coisas. No início de tudo não existia nada, e Deus disse, e quando Ele disse, tudo passou a existir. Então essa palavra, e aí nós sabemos que a palavra de Deus se tornou carne,
no próprio Filho de Deus, que se encarnou, é essa palavra de Deus que nos sustenta, porque nós vivemos firmados na promessa de Deus, de que não seremos destruídos, de que enfrentaremos as dificuldades, as lutas, mas nós seremos preservados por Ele. E é esse o aprendizado da dependência do Senhor. O apóstolo Paulo também fala sobre isso. Na sua carta aos Filipenses, ele diz que aprendeu a viver tanto na escassez quanto na abundância. Filipenses capítulo 4. Eu já estou experimentado em tudo, diz o apóstolo Paulo. Agora eu sei. É aí por isso que ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí nesse nosso mundo gospel, alguém pega só esse versículo e coloca no carro e diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu posso ter um Porsche, né? Como se fosse esse o sentido. Não, o apóstolo Paulo está dizendo: eu sei passar fome, eu sei ser perseguido, porque eu aprendi a depender de Deus. Mas eu também sei ter abundância, porque eu sei que tudo vem de Deus. Ele é a fonte do meu sustento. Deus usa o deserto em nossa vida, como usou na história desta igreja muitos desertos. O irmão Eliseu registrou muitos desertos em seus livros. Eu li todos, estou esperando o próximo para ler também, mas eu quero autografado esse, como os outros também. Muitos desertos, meus irmãos. O deserto da perseguição religiosa, o deserto de um embate jurídico que demorou, eu não sei agora exatamente quanto tempo, mas demandou uma querela, inclusive, em nível federal. Muitos desertos, e Deus provou que tinha uma intenção: ensinar a dependência dessa igreja. E essa igreja aprendeu a ser dependente de Deus. E nós vivemos recentemente experiências onde isso foi provado. Passamos por uma pandemia. Os irmãos não concordam que é muito curioso que depois de completarmos 100 anos, em 2019, depois de um ano daquele, né, uma celebração atrás da outra, um momento de festa, logo em seguida, não demorou muito não, logo em seguida veio a pandemia. 2 anos praticamente. Quando nós chegamos aqui, eu sempre vou repetir para os irmãos, porque talvez esse tenha sido o maior impacto. Nós chegávamos aqui, Rogério, olhávamos para esses bancos, não eram esses bancos reformados assim como estão hoje, muito melhores, muito mais bonitos, mas eram os bancos vazios. E nós aprendemos a olhar para uma câmera. Meus irmãos, até hoje eu tenho uma estranheza com esses equipamentos, essa parafernália tecnológica, porque eu gosto de olhar para a gente. Mas vocês estavam lá, então eu tinha que olhar para a câmera. E vocês olhavam aqui, tinha uma equipe que no máximo tinha 17 pessoas. Mas, meus irmãos, nós aprendemos a dependência de Deus. Teve um homem de Deus aqui chamado Tarcísio Farias Guimarães, e aprendi muito com esse homem, que por acaso é meu amigo, meu irmão. Mas, meus irmãos, o pastor Tarcísio repetia sempre algo que a gente precisa recordar. Ele dizia: nada vai destruir a igreja de Jesus. Nada vai destruir a igreja de Deus. Ele falava isso ou não? Ele dizia: a igreja não é nossa. Nós vamos servir. Nós vamos estar aqui com toda a disposição. Nós chegávamos aqui 2 horas antes de iniciar a transmissão e ficávamos 2 horas depois aprendendo esse negócio. Ele dizia: vamos dar o máximo aqui. Mas não depende de nós, depende do Senhor. A igreja é do Senhor. E, meus irmãos, para a glória de Deus, nós voltamos da pandemia, saímos da pandemia com uma igreja mais forte, uma igreja maior e uma igreja mais arrojada, preparada para o próximo século, para enfrentar os desafios. Isso é um milagre, meus irmãos. Deus nos sustentou no deserto, e a intenção de Deus era exatamente essa. A intenção era que aprendêssemos mais sobre a dependência do Senhor. Agora, o deserto é usado por Deus também para a disciplina. A palavra disciplina está aqui, olha o versículo 5. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. A pandemia também foi disciplina. Os momentos que essa igreja passou em sua história também foram disciplina de Deus, porque Deus estava provando o quê? O coração. Por que a disciplina? É para saber se nós somos obedientes. É para saber se nós amamos mais a Deus do que a nós mesmos. A disciplina tem esse objetivo. Olha como isso é perfeito, meus irmãos. O versículo 14 diz: e se eleve o teu coração. O 17 diz: não digas no teu próprio coração. O tempo todo a questão aqui é o coração. O que é o coração na mentalidade bíblica?
O coração envolve vontade, principalmente. É o centro do ser, é a vontade. Mas a vontade, ela é resultado do que você pensa e do que você sente. Então, o coração é a sua vida, é o seu ser, é aquilo que você é. Então, Deus quer disciplinar a nossa vida com o deserto para que nós sejamos provados em nosso coração. Por isso, eu trago uma observação que pode não ser necessário para o irmão, para a irmã, mas para mim foi. É o aprendizado de que, quando nós relatarmos o que Deus tem feito na nossa história, como, por exemplo, ter preservado a igreja da perseguição religiosa, você não precisa nem ler os livros do irmão Eliseu a princípio, não. Leia depois, mas leia antes isso aqui, está na nossa Bíblia do Centenário, a história da nossa igreja. E eu reli isso aqui durante essa semana, pensando o seguinte: eu não posso ter no meu coração a pretensão de que, porque Deus preservou a Igreja Batista diante da perseguição católica, eu sou melhor do que os católicos. Porque Deus, por exemplo, no episódio de uma divisão que aconteceu em nossa igreja em função da chamada renovação espiritual, e Deus manteve um grupo fiel à doutrina, inclusive tem uma data de reorganização da nossa igreja, 3 de dezembro, nós somos melhores do que os pentecostais. Porque a questão aqui não somos nós, meus irmãos. A questão é o que Deus fez. Deus preservou essa igreja. Ele nos levou a esses desertos, como levou a pandemia. E nós podemos aplicar o caso da pandemia. Nós não somos melhores do que igrejas que fecharam as portas. Porque igrejas fecharam as portas. Porque pastores não só morreram, mas ficaram sem ministério. E eu não sou melhor do que eles. Porque a questão é o que Deus está fazendo com o seu povo. Ele está nos disciplinando, nos ensinando a dependência, mas também nos mostrando, meus irmãos, que a nossa identidade está na adoração a Ele. As memórias das bênçãos de Deus no deserto nos levam a afirmar a nossa identidade como um povo chamado para adorar a Deus. Nós existimos para isso. Por isso nós temos um compromisso diante do Senhor, que é manter um culto agradável a Deus e uma pregação fiel ao Evangelho. E para a glória de Deus, nós passamos por um processo de sucessão, onde eu sei que a igreja concorda comigo, meu coração está em paz com relação a isso. Nós vamos continuar sendo uma igreja cujo culto é agradável em primeiro lugar a Deus, e cuja pregação permanece fiel ao Evangelho. Louvado seja Deus por isso. A disciplina no deserto, o aprendizado no deserto, nos leva, meus irmãos, à reflexão de que Deus continuará sendo fiel, mesmo na escassez. A questão é saber se nós seremos fiéis. Meus irmãos, Deus sustentou esta igreja, inclusive financeiramente, inclusive no seu patrimônio. O Ministério de Administração relata, se você conversar com o irmão Roberto, ele vai dizer algumas coisas, Roberto, que nós não tínhamos como fazer antes, porque sempre eram adiadas. Foi possível, depois de uma pandemia. Com igrejas, irmão Alex, no país, em São Paulo, no estado de São Paulo, por exemplo, igrejas que reduziram seu orçamento para 50%. E a nossa igreja aumentou o seu orçamento, para a glória de Deus. Por quê? Porque Deus é fiel e porque Ele encontrou um povo fiel aqui, com a identidade de um povo que adora o Senhor. As memórias das bênçãos de Deus, elas nos ensinam que existe uma fonte de sustento que é o nosso Deus. Por isso nós precisamos recordar sempre. Mas também, como dissemos, quando projetamos o olhar para o futuro, como Moisés fez, ele não olhou só para o passado, nós somos advertidos por essas memórias, de que existe a ilusão de uma autossuficiência a que nós estamos sujeitos e precisamos ter cuidado. A recordação da adoração verdadeira nos protege da idolatria, é o que temos dito. É exatamente isso que está, por exemplo, meus irmãos, no versículo 11: guarda-te, não te esqueça do Senhor, teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos. O versículo 14 diz: e se eleve o teu coração, como já citamos, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O versículo 16 diz que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e afinal te fazer bem. No final foi Deus quem fez o bem, que deu essa terra farta,
essa terra que é descrita aqui nos versículos anteriores. Mas foi Deus que fez o bem, e não os outros deuses. Mas eles foram tentados e nós já conhecemos o final da história. Não restou um justo, não restou um fiel ao Senhor. Eles foram tentados, porque eles foram seduzidos pelos povos daquela terra, que acreditavam que a sua fecundidade, que a fartura dependia de Baal, dependia de Axera, e eles se desviaram. E por isso Deus quebrou essa aliança com eles e fez uma nova aliança através do Senhor Jesus. Mas um rabino judeu, talvez o mais importante rabino judeu da história, pelo menos do século XX o foi, Abraham Joshua Heschel, disse que recordar aqui significa lembrar ou relembrar o corpo, trazer de volta as partes separadas da comunidade, reunir o todo. Aí ele diz, o oposto de relembrar, diz Heschel, o oposto de relembrar não é esquecer, é desmembrar. Olha que interessante o que esse rabino está dizendo. Ele está dizendo que, como povo de Deus, chamado para adoração, quando nós não mantemos vivas essas memórias das bênçãos de Deus, nós corremos o risco de nos dividirmos como povo. Se nós, como igreja, não atribuímos a Deus o sustento, o livramento, todas as bênçãos, e as memórias são para isso, nós podemos correr o risco de sermos desmembrados, divididos como povo. Então, existe um propósito, meus irmãos, também, na recordação das bênçãos do Senhor, que é a manutenção da unidade da igreja. Porque a idolatria divide, porque a idolatria é expressão do ego, porque a idolatria nada mais é do que o culto a si mesmo, que se expressa através de falsos deuses. A idolatria, então, divide o coração do povo e divide o povo, porque atribui bem a alguém ou algo que não seja Deus. Como eu disse no versículo 26, Deus fez tudo aquilo com o povo no deserto, fez o povo passar pelo deserto, para no final te fazer bem. E na terra prometida, onde só havia abundância, onde só havia liberdade, não escravidão, onde havia fartura de tudo quanto há, o povo se esqueceu que só Deus pode fazer o bem e atribuiu a alguém ou algo o bem que estava recebendo. Veja só a sutileza disso aqui. Hoje nós podemos também nos tornar idólatras, sem Baal, sem Axera, sem uma imagem de escultura ou sem fazer uma romaria. Veja bem, quando você atribui que o bem que você experimenta não veio de Deus, ou veio do dinheiro, ou veio da sua influência pessoal, ou de alguém importante, você está sendo idólatra, o seu coração não está recordando, ou seja, você está sendo desmembrado do povo de Deus. Você está dividindo a unidade do povo de Deus, porque você está prestando culto a algo ou alguém a quem você está atribuindo o que só Deus pode fazer, porque só Deus pode nos fazer bem. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de quem? Vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, como diz Tiago. Nós precisamos, meus irmãos, nos lembrar que estamos no mundo e o nosso coração é alvo desse mundo. O amor ao mundo cada vez mais está se tornando algo atraente, com a sofisticação de tantos meios para nos enganar, para nos atrair. Nós precisamos lembrar do apóstolo João, 1 de João capítulo 2, quando ele diz: não ameis o mundo, não ameis o mundo, porque quem ama o mundo não ama Deus. Só há duas opções. Então, as memórias das bênçãos de Deus, meus irmãos, nos preservam, nos protegem da idolatria, da ilusão da autossuficiência, de não atribuirmos a Deus aquilo que só Deus pode fazer, e também nos priva da bênção do louvor, da experiência sublime que nós temos essa semana, por exemplo, de entrarmos a semana já relembrando e agradecendo ao Senhor pelo que Ele fez. Porque a bênção completa, segundo a visão de Deuteronômio, segundo a visão desse capítulo, é aquela que associa o aprendizado com a celebração. O aprendizado, Rogério, é mais reflexivo, é mais racional, né? É mais uma questão da consciência. A pessoa admite que, de fato, Deus é a fonte de sustento, de que Ele é quem guia o seu povo.
Mas isso não é tudo, não pode ser tudo. Tem que ter um outro elemento, que é o elemento da celebração. Porque o que Deus está dizendo aqui, meus irmãos, é: coma, se farte e louve ao Senhor. Experimente tudo que você está recebendo e louve ao Senhor. Aqui nós precisamos até, com cuidado, é claro, fazer uma reflexão sobre uma espécie de puritanismo negativo, de que a gente, por temor diante da idolatria, né, ou de manifestar talvez uma inclinação da carne, a gente se priva de celebrar o Senhor. Eu não estou dizendo aqui nada sobre o estilo de adoração ou do culto que você presta ao Senhor. Eu estou dizendo: louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Coma, se farte. Quando Deus lhe der a prosperidade, quando Deus lhe der bênçãos, aproveite. Mas não se esqueça de louvar ao Senhor. Associe o aprendizado do deserto com a celebração da terra prometida. Nós passamos durante 104 anos por muitos desertos, mas Deus está nos permitindo agora um oásis, um momento de celebração. Meus irmãos, Deus seja louvado. Um processo de sucessão pastoral que durou menos de 6 meses, com uma igreja aclamando um pastor que foi indicado por uma comissão e que tomará posse, segundo a vontade de Deus, no dia 2 de setembro. Como assim? Como assim, meus irmãos? Me permitam, eu conheço relativamente o mundo batista. Eu conheço um pouco de igreja batista, tenho 32 anos como membro de igreja batista. Meus irmãos, os irmãos sabem mais do que eu. Não é fácil. Pergunte aos grandes homens de Deus no nosso meio, na denominação batista: pastor, só me indicaria um pastor para uma igreja que está precisando? Pergunte. Só me indicaria? O pastor disse: meu irmão, me perdoe, mas com temor e tremor eu não indico, não. Eu não tenho coragem de indicar, não. Por quê? Não por má vontade, é porque está difícil, irmãos. É porque está difícil. Nós precisamos celebrar isso. Nós recebemos de Deus essa bênção e vamos fazer como o hino 329 diz. Como é que diz lá o hino? Diga que você é batista mesmo agora. 329 do cantor cristão: conta as bênçãos, conta quantas são, todas elas recebidas da divina mão. Aí o Sandro ajuda, tá vendo? Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Louvado seja o nosso Deus. Meus irmãos, nós precisamos aproveitar esse tempo para reafirmar o nosso compromisso com o Senhor. Compromisso de aprender a depender dEle, mas também um compromisso de celebrar o que Deus tem feito. Vamos guardar no coração, vamos colecionar memórias, vamos guardar cada experiência vivida como sendo uma prova de que o nosso Deus é o único Deus vivo e verdadeiro. Vamos nos comprometer a colecionar essas memórias, a dar testemunho dos milagres de Deus, mas vamos exercitar um coração agradecido diariamente, mesmo nas dificuldades. Vamos agradecer até pelo aprendizado na dor, porque esses momentos são preparação para momentos de celebração. Mas vamos celebrar 104 anos, envolva-se nessas atividades de celebração dos 104 anos. Participe, procure algum dos ministérios e diga: olha, como é que eu posso ajudar? Eu quero me envolver. Convide pessoas, esteja aqui. E principalmente, nós teremos o coro, nós teremos grupos musicais, nós teremos o Ministério de Música envolvido na liderança da igreja. Meus irmãos, mas eu vou contar um segredo. O nosso ministro de música disse assim: pastor, eu selecionei músicas que são conhecidas da igreja. Músicas conhecidas da igreja. Porque às vezes uma música nova, a gente canta assim, mas não canta com o mesmo entusiasmo. E ele disse: eu selecionei músicas conhecidas da igreja. Por quê, meus irmãos? Porque o momento mais sublime da reunião do povo de Deus é quando os instrumentos aqui, nada contra os instrumentos, mas é quando tem aquela pausa no meio da música que a igreja começa a cantar. Outro dia o Rogério compartilhou numa rede social um momento exatamente disso, de uma pausa quando a igreja estava cantando. É lindo demais, e Deus se alegra com isso. Principalmente, convide, sim, se envolva no serviço, mas esteja aqui com o espírito de celebração. A partir da quinta-feira, cante como você nunca cantou, adore ao Senhor, envolva-se em cada celebração como um momento em que você manterá viva a memória das bênçãos de Deus. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor pela sua presença, pela sua liderança em nosso meio durante todo esse tempo. Amado Senhor, nós te damos graças, ó Pai, porque a Tua palavra é bendita, a Tua palavra é perfeita,
E nós te agradecemos, ó Deus, porque fomos instruídos, mas também advertidos nessa manhã. Da forma como o Senhor mesmo sabe falar com cada um de nós. Te agradeço, ó Deus, porque fui muito abençoado ao meditar nessa porção das Escrituras. Mas eu, nesse momento, ó Deus, apresento mais uma vez o teu povo. Nessa semana, ó Deus, esperada, uma semana que o Senhor preparou, com um motivo a mais para nos alegrarmos, que é a aprovação, a aceitação do convite do nosso pastor titular, o pastor Alex Oliveira e sua família. Que o Senhor, ó Deus, nos dê a oportunidade de expressar nossa alegria diante de Ti. Nós te agradecemos por cada um aqui presente. Que o Senhor fale, ó Deus, continue falando, na verdade, com cada um, do jeito que cada um precisa ouvir, precisa entender do Teu próprio Espírito. Nós te agradecemos, oramos assim, em nome de Jesus. Nós agradecemos, irmãos, a presença de todos. Agradecemos a participação de todos em cada ministério. E, de novo,